Insights, o podcast do Bradesco. Olá, eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o podcast que provoca um novo jeito de pensar. Depois de 2 anos praticamente sem atividades e muito afetado pela pandemia, o setor de entretenimento e espetáculos está de volta. Shows, peças de teatro, festivais, tudo está de volta. E como é que está essa volta? E como se organiza um segmento responsável por movimentar diversos setores da nossa economia? Quais são as expectativas para os próximos anos? Hoje, nós convidamos para essa conversa o CEO da Time for Fun, empresa que é líder de entretenimento ao vivo no Brasil e América do Sul. Fernando Alterio, seja muito bem-vindo ao Insights. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouco da nossa empresa e da nossa história na indústria do entretenimento. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Vai ser um papo, assim, divertido, né? Assim espero. Time for Fun. E aqui do meu lado, a gente tem um outro Fernando, hoje a conversa é dos Fernandos aqui. Fernando Freiberger, diretor do Bradesco Corporate. Bem-vindo de volta, Freiberger. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui contigo, com o Fernando. E a primeira vez aqui ao vivo, né? Aqui presencial sem ser virtual, né? Exatamente, exato. A gente estava gravando remoto, né? Por conta da pandemia. Agora a gente está aqui gravando ao vivo, aqui no nosso prédio do Bradesco, na Faria Lima. E vai ser super bacana essa conversa. Obrigada, viu? Bom, eu vou começar com a nossa tradição aqui do Insights, a gente explicar sobre a empresa, né, sobre o seu segmento, e nada melhor do que você, Fernando, para contar para a gente, né? Me fala um pouco da história da empresa, enfim. Muito bom. A história é longa, né? Porque comemoramos 40 anos da fundação. A empresa foi fundada por mim e mais 12 amigos. Era quase uma brincadeira. Eu trabalhava no mercado financeiro, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas há 48 anos atrás. É duro ter 70 anos. Mas você tá ótimo, tá? Tá, muito obrigado. É uma alegria ter 70 anos. Pois é, uma alegria. exatamente. E é colega de mercado financeiro, é isso? Eu comecei trabalhando no Banco Real de Investimento, depois eu fui trabalhar no Banco Interatlântico, que era um banco da família Espírito Santo e que tinha o JP Morgan como sócio. Depois comprei uma distribuidora de valores, depois nos associamos a uma corretora. Então, minha vida inteira foi no mercado financeiro. Até que com 30 anos, eu resolvi... Aquela época o mercado era muito tenso, vocês não lembram disso, vocês são moços, mas tinha open market fora da Selic, era uma coisa extremamente... tensa o negócio do mercado. E eu cansei do negócio, falei, não, vou fazer o que eu gosto na minha vida. Eu sempre fui apaixonado por música e eu ia em todos os shows, ia em pequenos bares de música que o Chico Buarque cantava naquela época no Jogral, que era um pequeno bar, ele, o Carlinhos Vergueiro e tal. Eu falei, não, vou fazer o que eu gosto da minha vida. E estou há 40 anos fazendo o que eu gosto. Basicamente, esse grupo de amigos, 3 anos depois... já tinha comprado de todos os outros 12, então eu acabei comprando de todo mundo e comecei na indústria construindo o Palace, que foi a primeira casa de espetáculo daqui, que foi baseada no sucesso do Canecão. Em São Paulo não tinha nada, fui lá no Canecão e acabei... entendi um pouco como funcionava o negócio, fiz o Palace, depois fiz o Credit Card. Depois eu vendi uma participação da companhia para o líder do mercado no México, que é a Corporação Interamericana de Entretenimento, e com o dinheiro que eles aportaram no negócio, com o investimento deles na empresa, nós entramos com os musicais da Broadway, construímos o Teatro Renault, depois entramos nos grandes shows de estádio, porque na época do Palace do Credit Card a gente fazia só shows de artistas nacionais, nas casas de espetáculo e no Ibirapuera, no Maracanãzinho e tal. Depois que recebemos esse investimento, que fomos para os grandes eventos. E na sequência veio o Cirque du Soleil em 2006, que era patrocinado pelo Bradesco, inclusive, e agora voltou, não é mais com a Time for Fun, mas segue patrocinado pelo Bradesco. E uma coisa puxa a outra. Em 2007, eu vendo o mercado brasileiro superaquecido com a volta dos IPOs, eu comprei de volta os 85% da empresa que tinha vendido para esse grupo mexicano.
Daí comprei, eu era sócio deles só aqui no Brasil. Comprei a operação deles na Argentina e no Chile, pagando com ações da Time for Fun. Em 2011 fizemos o IPO e aqui estamos, ou seja, eu montei com os sócios, comprei dos sócios, depois vendi em 85, comprei a Argentina e o Chile, ou seja, eu aproveitei a experiência do mercado financeiro também, fusões, aquisições e tal, para usar isso à frente do negócio. Como empreendedor, né? Exatamente. Você juntou o que você conhecia de mercado financeiro dentro e também do seu no advento do IPO, também essa minha experiência também ajudou bastante. Tal. Com certeza, e a gente hoje em até dia, vai a relação falar com disso. Investidores, tal, para mim eu tenho uma facilidade grande nisso, em função desse meu histórico de mercado financeiro. Pegar um ponto aqui, tem muitas empresas de entretenimento com capital aberto no mundo, Fernando? Ou... Não, olha, na realidade tem três internacionais grandes, a Live Nation, tinha a Ticketmaster, mas ela fundiu com a Live Nation em 2010, então hoje em dia é só a Live Nation. A CTS Eventim, que é uma empresa que até 5 anos atrás era só uma empresa de tickets na Alemanha, que é bastante grande, e aí de 5 anos para cá começou a criar uma área de promoção de eventos também. E o Madison Square Garden, que o Madison Square Garden, ele tem o venue Madison Square Garden lá em Nova York, mas ele tem direitos de transmissão de jogos da NBA também. Então, as pessoas acham que é só o Madison Square Garden, mas não é. Tem muito ali de direitos de transmissão dos jogos da NBA. Essas são as três fora do Brasil. E na América do Sul, somente a Time for Fun. Ou seja, 40 anos de muitas idas e vindas aqui, muita animação e tem um fator aqui bem específico que é uma companhia listada, né? Muito bacana. Exatamente. Mas enfim, um tema importante aqui na tua história também é que em 2020 chegou uma tal de pandemia na história. E você é líder no mercado de entretenimento ao vivo, aí o ao vivo desapareceu, aí virou tudo virtual. Exatamente. Então como é que foi viver esse período da pandemia e como é que a gente está saindo da pandemia no entretenimento, Fernando? Olha, nós ainda em 2020 operamos 2 meses, que foi janeiro e fevereiro, porque dia 13 de março foi publicado um decreto proibindo os eventos. Então, no dia 13, parou tudo e, para falar a verdade, nós imaginávamos que ia durar uns 6 meses, mas a vantagem de ser uma empresa com um controlador, como é o nosso caso, não é uma corporation, porque eu tenho o controle acionário da empresa, é que você consegue tomar decisões mais rápidas. 6 dias depois do decreto proibindo os eventos, ou seja, no dia 19 de março, nós reduzimos o nosso headcount em 48%, e 5 meses depois, quando eu vi que o negócio não ia durar 6 meses, mas ia se estender mais, fizemos uma nova redução e acabamos reduzindo no total 69% dos nossos gastos com o pessoal. Além disso, nós renegociamos e cancelamos a grande maioria dos nossos contratos de fornecedores, prestadores de serviço, e com isso fizemos que o nosso SG&A reduzisse em 60% durante esse período. E hoje, voltando à operação, criamos um modelo de estrutura mais adaptada à demanda. Com isso, nós estamos perpetuando um SG&A e reduzindo em 50%. Paralelamente a isso, nós estendemos o vencimento das debêntures que nós tínhamos emitido. Com isso, a primeira amortização, que era para ser em maio de 20, foi estendido para maio de 22. Desimobilizamos, vendemos a Stock Car, que era um ativo nosso que tinha baixo nível de sinergia com o nosso negócio, era a nossa única operação em esportes. E no final das contas, de dezembro de 19, que foi o último fechamento antes do início da pandemia, para dezembro de 21, nós geramos caixa, não só bruto, como caixa líquido também. Então,
eu considero que nós fizemos a lição de casa e rapidamente conseguimos não só preservar o caixa, como aumentar o caixa, tanto bruto quanto líquido. Então, você hibernou durante a pandemia? Hibernei durante a pandemia no ano de 2020. Gastando pouca energia. Pouca energia. Fiquei quietinho lá dentro da toca. Nós, em 2020, tivemos uma redução de receita, quando comparado com 2019, de 92%, porque operou, como eu disse, janeiro e fevereiro. E em 2021, a queda foi de 95,5%. Ou seja, nada. Então, totalmente parados. Mas fizemos várias coisas também. Eu já tinha sérias dúvidas sobre a longevidade desse modelo de casas de espetáculo. Na realidade, o público hoje, principalmente o público mais jovem, eles buscam muitas experiências diferenciadas. Por isso que tem esse fator que os festivais estão crescendo muito. Não só crescendo os existentes, mas surgindo novos festivais. E eu respeito os concorrentes que acreditam nesse modelo de casa de espetáculos, mas eu não vejo esse público jovem querendo ir nas casas de espetáculo tradicionais. Isso a gente já estava identificando, por exemplo, há 6, 7 anos atrás, 70% dos nossos shows eram com cadeiras, mesas. Nos últimos anos, isso aí tinha caído para 30%. A maioria já você usa as casas de espetáculos para fazer um show em pé. E esse público jovem prefere lugares inusitados. Hoje em dia vão em antigas fábricas, Exato. Vão em lugares alternativos. Lugares abertos. Aberto. Ou seja, eles buscam muito mais experiências diversificadas. Então, nós aproveitamos também e saímos dessa área de gestão de casas de espetáculo. Mantemos somente... Ou seja, você fez um ajuste no teu modelo aqui de atuação. modelo de negócio. Eu, em vez de fazer 500 shows por ano de música, nós reduzimos o número de shows para eventos maiores, com maior receita de patrocínio e uma maior margem de rentabilidade. E, paralelamente a isso, tivemos uma redução na estrutura, então os gastos indiretos também caíram de uma forma importante, porque para você manter todo esse volume de shows, você tem que ter uma estrutura, uma retaguarda muito grande. Então, mudamos totalmente o modelo de negócio e estamos muito satisfeitos com esse modelo de negócio. Inclusive, a área de festivais tem uma receita muito mais recorrente, porque você sai da dependência muito grande dos artistas, dos grandes nomes, saírem ou não saírem em turnê. Como o festival ele ocorre todo ano, é muito mais fácil você fazer o booking de um festival do que shows específicos. Uhum. Então você hibernou, mudou teu modelo de negócios, e aí essa saída da pandemia, você está vendo uma saída com muita força, uma demanda, um desejo das pessoas de estar em entretenimento ao vivo, estar em eventos, grandes eventos? O que você percebe? Isso é muito claro. Há uma demanda reprimida enorme no segmento, não só aqui, mas ao redor do mundo, e o mercado estima que essa demanda reprimida, porque há uma demanda reprimida por parte do público, indiscutivelmente, querem sair, querem recuperar o tempo perdido, entre aspas, e há, na realidade, uma necessidade dos artistas, porque o artista também, você tem sempre que analisar o artista como uma empresa. Ele tem que ter a receita dele, porque eles têm os custos, as estruturas deles, de manager, de production managers, então ele tem uma estrutura dele. Também ficou 2 anos sem faturar, não fomos só nós promotores, os artistas também. Então os artistas agora querem recuperar esse tempo perdido e fazer muito mais shows do que eles faziam em média. Se um grande artista fazia em média 120, 130 shows por ano, ele está tentando fazer 200 para recuperar o tempo perdido. Então, a oferta de artistas é muito maior e há uma demanda reprimida por parte do público incrível. Nós realizamos em março a maior edição do Lollapalooza, seja em público pagante, em receita de bilheteria, receita de patrocínio e resultado total. É o melhor resultado de todos os tempos. Então, isso comprova essa tese. Paralelamente a isso, nesse modelo de lançar novos festivais, nós criamos um festival de música brasileira, que é o Turá, que foi o primeiro festival
a ser feito no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, depois da privatização, porque agora pode-se fazer. Antigamente só podia fazer eventos sem cobrança de ingresso. Depois da privatização, você pode fazer com cobrança de ingresso. Nós fizemos o primeiro festival lá, dia 2 e 3 de julho, também um sucesso absoluto. E logo depois do Lollapalooza, uma semana depois, saímos à venda com o Justin Bieber, 2 shows no Allianz Parque. O primeiro esgotou em 1h20. Abrimos o segundo, esgotou em 1h40, e quando esgotou o segundo dia, tinham 251 mil pessoas na fila querendo comprar ingresso. Nós tentamos fazer um terceiro, mas ele não tinha agenda. Infelizmente, ele teve esse problema da sensibilidade no rosto e tal, acabou cancelando faz 2 semanas, mas ele anunciou como um cancelamento, mas na verdade é um adiamento, lógico que vai voltar, e daí a nossa ideia é fazermos 3 dias, porque a demanda foi incrível, nunca foi... É muito difícil esgotar um show de 45, 48 mil pessoas tão rápido assim. Então, tudo que nós estamos fazendo está comprovando essa tese dessa forte demanda reprimida. Fernando, eu vou pegar esse gancho seu do Justin agora e te falar o seguinte. Trabalhar com essas personalidades é um desafio, né? Conta pra gente aí o desafio e um pouco dos bastidores do que você teve ao longo desse tempo todo de experiência. Olha, de fato é um desafio, porque são artistas, já fica claro que são pessoas sensíveis, né? E uma pessoa que já tem uma sensibilidade acima da média e ainda convivendo com sucesso, uma notoriedade dessas, acaba, de fato, tendo um comportamento fora da média, vamos dizer assim. Agora, muita coisa que se fala também é folclórico. Esse negócio, não, o artista pediu 200 toalhas brancas de linho. Muito disso é folclore, não é bem assim. Agora, eu tenho, ou seja, eu estou acostumado a a conviver com situações assim, pouco usuais, tal, pelo tipo de stakeholder que nós temos, no caso dos artistas, mas eu tenho uma postura totalmente diferente dos outros promotores. Eu, por exemplo, fiz show da Madonna, fiz show do Rolling Stone, de todos os grandes, U2, eu evito ao máximo, só quando o artista insiste e tal, quer conhecer, quer o promotor local, eu nem vou, todo mundo quer tirar foto com o artista e tal, eu não quero chegar nem perto do artista. Primeiro porque eu entendo que o camarim do artista é a extensão da casa dele, eu não vou invadir a casa dele, está lá às vezes, está com a família, né? Então eu tenho uma postura de me afastar. Segundo, por serem pessoas muito sensíveis, às vezes você fala uma pequena coisa, o cara já pega de um lado não positivo e acaba gerando problema. Então, para mim, essa coisa de conviver com artistas tem chance de gerar muito problema. E não é tão complicado quanto imagina. E até porque os managers dos artistas, eles estão lá para aliviar a situação. Então, eu estava até comentando de um artista, que eu não vou citar aqui qual é, mas que é famoso por atrasar nos shows e tal, porque gosta de ficar no camarim, não sai do camarim e tal, é difícil de você tirar ele do camarim para levar para o palco. O manager, de uns 3 anos para cá, mudou o jeito de operar. Ele não vai para o camarim. O artista sai do hotel, para do carro do lado do palco, sobe no palco, faz o show, sai, sobe no carro e vai embora. Então, os managers vão adaptando a produção ao estilo de cada artista. Então, muito dos artistas é um folclore divertido e tal. Mas até aproveitando a tua experiência de 40 anos, né? Você acha que os artistas também estão mais profissionais nesse sentido? Você diz, poxa, tem o folclore aqui da história, mas talvez o folclore no passado fosse mais próximo da realidade. Exatamente. Você acha que tem uma profissionalização, até em função dessa história que você acabou de comentar aqui? Na verdade, tem vários que são os mais folclóricos, tal, o pessoal mais da antiga, tal. Mas a grande maioria deles são muito profissionais, porque eles trabalham com, por exemplo, uma turnê, como eu falei, vamos imaginar 150 shows, um artista grande, ele cobra no mínimo $2 milhões por show. Estamos falando de uma receita de $300 milhões, ou seja, ele também não brinca, né? Porque o negócio é um valor extremamente importante, a empresa dele. Fora isso, tem direitos, tem publicidade e tal, ou seja,
a grande maioria são extremamente profissionais. São pessoas sensíveis, porém profissionais. Então, com os internacionais, eu procuro evitar. Agora, com os nacionais, em 40 anos, tem muitos que eu fiquei amigos, que eu convivo e tal. Daí é diferente. Mas tem um fato novo hoje, que os artistas de grande sucesso hoje, eles surgem muito rapidamente. Com o advento das redes sociais, você tem artistas, por exemplo, eu vi no Coachella, 2 anos atrás, a Billie Eilish ser headliner do Coachella, que é o maior festival do mundo. Ela tinha 2 anos de carreira, era headliner do maior festival do mundo. Por causa que o evento o Harry Styles, que está vindo agora, eles crescem muito rápido em função das redes sociais. Então, são seres totalmente diferentes, são muito mais jovens e pessoas que cresceram muito rápido e muito na esteira das redes sociais. Então tem 2 mundos totalmente diferentes. Uns são os antigos, os tradicionais, e outros são essa nova geração que está surgindo. Então tem que entender, são 2 mundos bem diferentes. Bacana. Deixa eu pegar o ponto do Lollapalooza, né? Você falou que a saída da pandemia, a Lollapalooza agora, março desse ano, foi bombástico, né? E a expectativa para 2023? 2023 nós estamos comemorando a 10ª edição do Lollapalooza no Brasil. E eu considero, infelizmente não vou poder dar um furo aqui, mas eu considero que... não é bom falar que é o melhor headliner de todos, porque os outros artistas podem ficar enciumados, mas eu considero, se não for o melhor, um dos 2 melhores. Eu considero o melhor headliner de todos os tempos, o que vai ser 23. Tanto é que nós abrimos a pré-venda para clientes Bradesco, que era para durar 5 dias, em 8 horas esgotaram os ingressos da pré-venda. Era 5 dias. No ano passado, o que nós vendemos... O ano passado, em 5 dias, porque nós tínhamos dobrado o tamanho da pré-venda. Então, nós vendemos o dobro do que vendeu no ano passado em 8 horas em vez de 5 dias. Os ingressos do Lola Lounge esgotaram-se em 1h30, aproximadamente. Tanto é que agora está praticamente parado, esperando agora, porque a nova onda é quando divulga o line-up. E a outra onda é quando você divulga 5 dias depois ou 10 dias depois o line-up por dia, né? Porque, por enquanto, todo mundo que comprou, e é um número muito grande que compraram, é totalmente no escuro. Comprou porque confia no festival, porque gosta, esse track record e isso você vai construindo essa credibilidade... Ao ponto de que tem muitos festivais nos Estados Unidos e na Europa que esgotam sem anunciar. Quando anuncia, o line-up já está esgotado. No nosso caso aqui, a gente vende geralmente 60%, 70% antes de divulgar o line-up e só 30%, 40% depois que divulga o line-up. São seus clientes fiéis já, né? E eles vão muito... Esse que eu falei agora há pouco sobre os festivais, você não depende tanto do line-up, porque os jovens, principalmente, eles vão pela experiência de estar lá no meio de 100 mil pessoas durante 10, 11 horas, porque por maior que seja o show de um artista individual, demora 2 horas, 2 horas e 15. Lá é uma experiência de 10, 11 horas, começa meio-dia, vai até 11 horas, meia-noite. Então, e tem um fato interessante, isso é bastante interessante. Tem uma pesquisa que diz que do consumo discricionário dos jovens, 73% do consumo discricionário não é em compra... A gente acha que compram tênis, não é compra de bens. É gasto com experiência, basicamente. Shows, viagens e bares e restaurantes. Então, os jovens estão em busca de experiência e de compartilhar essas experiências através das redes sociais. Então, não é que só que ele vai para vivenciar a experiência, ele quer compartilhar também com os amigos que ele está vivenciando aquilo. Então, o negócio mudou totalmente. É uma mudança de comportamento grande de tudo, né? Do consumidor em geral, né? Não só para consumir, para ter bens, mas para gerar experiência e para ter essa memória, né? Exatamente. Depois para contar também, né, Fernando? Isso é legal. E você comentou do Lola. Não é só jovem, né? A gente tem um público super amplo dentro do Lola, sim. né?
Que dia saiu o line-up? Não tem O data? line-up sai dia 11 de outubro 11 de agora. outubro. Nós estamos sendo bombardeados o dia inteiro para... Mas não dá para dar um Dá conta, spoilerzinho exato, aqui, né? exato, Freiberger. Infelizmente não dá, porque tem um acordo com os artistas, porque os artistas também divulgam a agenda deles muito em função dos grandes festivais. Então é um dia que é acordado com todo mundo que encaixa na divulgação das tours deles. Então, por isso que não pode, infelizmente. Agora, é incrível que tem também uma indústria, entre aspas, dos boatos, né? Porque já sai, e eles fazem exatamente como é a divulgação do line-up que a gente faz. Se você entrar nas redes agora, tem 10 line-ups diferentes circulando, exatamente do jeito que anuncia, é fake aquilo lá. Agora, muitos acertam, outros... Ou seja, se você olhar lá dentro, tem muita coisa da realidade que está lá dentro, que eles acabam pesquisando e acabam descobrindo. Tem um chute com uma boa margem de acerto. Um chute educado, né? Até pelo histórico do festival, né? É. De quem traz, né? Que tipo de artista que acaba trazendo e tudo mais. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui para a concorrência, né? Como é que você vê concorrência aqui na tua empresa, Fernando? Porque tem a concorrência dos outros promotores de eventos, mas também um pouco do que você estava falando agora, né? Quando você olha o bolso do jovem, 70 e poucos % ele gasta com experiências, né? Então você tem a concorrência do bolso e a concorrência de outros eventos. Como é que você posiciona a companhia, e você já articulou um pouquinho aqui conosco, com relação a casas de espetáculo, por exemplo, que você, durante a pandemia, você meio que descontinuou esse negócio, essa plataforma da T4F. Como é que você vê concorrência, posiciona, concorre com outros, concorre com o bolso? Como é que você traz mais entretenimento para trazer mais parte da renda do teu consumidor para o teu negócio? Muito bem. Basicamente, a Time for Fun opera de uma forma diversificada e verticalizada. O diversificado é justamente para atingir um maior número de consumidores e de perfis totalmente diferentes. Então, nós fazemos, em termos de música ao vivo, que tem uma divisão dentro da empresa, que é de live music, nós fazemos shows indoor, shows outdoor e festivais. O público mais jovem de todos é no festival, por exemplo, quando você faz um show do Paul McCartney e tal, tem uma de meia entrada no Brasil, que é o único país que tem, mas tem meia entrada para idoso e para aposentado. Então, tem muita meia entrada de idosos, aposentados. É interessante ver isso, tem muita gente que você vê duas gerações. Então, você pega, por exemplo, quando nós demos o Rolling Stones também, por exemplo, você vê o pai levando o filho porque ele quer mostrar aquilo que foi importante na juventude dele. Então, primeiro a gente faz live music, mesmo dentro do live music, pegamos um público já de mais idade e um público mais jovem através dos festivais. Por exemplo, Broadway shows. Todos os musicais da Broadway, a Time for Fun foi a primeira empresa a fazer um musical da Broadway, uma réplica autêntica em associação com o produtor original, e nós fizemos a grande maioria deles. Começamos com Les Misérables, depois A Bela e a Fera, Fantasma da Ópera, Miss Saigon, Mamma Mia, Lion King, todos os grandes nós trouxemos. É um outro segmento totalmente diferente. Geralmente ou crianças, quando você tem uma Bela e a Fera, ou Wicked, por exemplo. Família, então, né? o que a gente chama a divisão chama Family Entertainment, porque é eventos de família que pegam uma subdivisão dentro disso, que são os musicais da Broadway, que você pega pessoas mais velhas e crianças, e tem também, por exemplo, exposições. Agora nós estamos fazendo a Casa do Terror, no Shopping Vila Lobos. É um outro segmento, fãs daqueles filmes, porque os cenários são replicados, os cenários dos filmes nesse espaço, e a pessoa vivencia como se ela estivesse naquela cena. Então, também pega um outro segmento. Então, basicamente, o que a gente faz é ter conteúdos diversificados para pegar uma base de consumidores muito maior e não operar unicamente num único segmento. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa, nós somos verticalizados, porque a gente procura capturar
resultados em todas as linhas de receita do negócio. Então, quando você vai ver um musical, por exemplo, no Teatro Renault, o naming right do teatro foi vendido para a Renault, o patrocínio foi vendido para 4 ou 5 empresas, a venda de ingressos é feita pela nossa empresa de tickets, nós operamos alimentos e bebidas, merchandise, então nós capturamos valor de toda a cadeia de valor de cada um desses segmentos, que estamos em todos eles para aumentar a base de consumidores nossos. Concorrência sempre existiu, sempre vai ter, mas essa nossa tendência de irmos para festivais é para ser um pouco dessa concorrência. Como é que você vê o futuro disso, né? Porque vem a concorrência, o cantor e o show é o commodity, né? Todo mundo pode correr atrás desses personagens, mas o que é que você consegue entregar de diferente e como é que você vê isso no futuro? Olha, primeiro, uma das coisas que a gente vê como um dos maiores ativos da companhia é a nossa base de dados. Nós temos uma base de dados de aproximadamente 8 milhões de consumidores, e por segmento. Então, eu tenho, por exemplo, 1.400.000 pessoas que já compraram ingressos para musicais da Broadway. Quando eu vou divulgar um evento de musical da Broadway, eu falo direto com essa base de consumidores. Então, esse ativo, esses 8 milhões de dados, de cadastrados, é muito importante e faz com que a gente consiga uma redução de gastos de mídia muito grande, porque eu falo direto com o consumidor. A outra coisa que nós fizemos durante a pandemia, em junho de 2020, nós compramos a Int. Nós era uma pesquisa qual era a melhor plataforma tecnológica de venda de tickets, porque no passado, nós fomos o primeiro a lançar uma empresa de tickets no Brasil, na América do Sul, quando eu trouxe a Ticketmaster para cá no ano de 2000. Durante 10 anos eu operei sob licença da Ticketmaster, no caso era a licença da marca e da plataforma tecnológica. Depois nós mudamos para uma plataforma da Austrália, que chama Softix, e daí nós resolvemos que agora tinha que ter a própria plataforma. Por quê? Porque eu preciso conhecer mais o meu consumidor. O que eu conheço dele até agora não adianta. Eu preciso conhecer mais para eu conseguir oferecer para ele não o show que está disponível porque o artista está saindo em turnê, mas o que ele quer assistir. Então, eu conhecendo mais ele, eu consigo identificar o que ele quer assistir. Segunda coisa, a gestão do negócio mudou muito. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma área de analytics que, com ferramentas de BI, a gente avalia o quanto deve se pagar. Antigamente, a gente pegava o histórico de quanto nós tínhamos pago para esses artistas no passado e mandávamos uma oferta. Era muito o feeling dos promotores. Hoje, eu falei há pouco para vocês, do crescimento muito rápido dos artistas. Então, o que você pagava no passado não quer dizer nada. O artista, em 2 anos, ele multiplicou por 10 o tamanho dele. Então, hoje, a decisão de que show trazer e quanto pagar para o artista é tudo em cima de analytics e de ferramenta de BI. Então, mudou totalmente a forma de gerenciar o negócio, a forma de operar o negócio. Então, não só traz receitas adicionais de alimentos e bebidas, traz receita adicional de patrocínio, mas também a precificação é muito mais precisa do que era antigamente. Então, é uma grande mudança. A boa notícia é que o digital, no nosso caso, a gente não vê o lado negativo dele. Porque você pega, quando eu começo, voltando para a pandemia, vamos voltar um pouco atrás da nossa conversa, as lives. Foi uma invasão de live. Durante 3 meses, tinham todas as lives. Os caras falaram, bom, vai acabar esse negócio de vocês, vai virar tudo live. Depois de 3 meses, ninguém aguentava mais ver live. Foi foi totalmente over, ninguém aguentava mais. O grande negócio nosso, por exemplo, a TV aberta hoje concorre com Netflix, com HBO e tal. No nosso caso, nós estamos mais do que convencidos que nada substitui a emoção e a experiência do ao vivo. Sem dúvida. Então, o nosso negócio tem uma grande vantagem que não sofre o lado negativo da digitalização, só traz o lado positivo. E da interação, né? Do Exatamente. Convívio, enfim, de toda essa parte o ao de vivo pessoas. é irreplicável, né? É irreplicável. Eu costumo dizer que eu, por exemplo, quando eu vou, pensei no Lollapalooza, não sei se vocês já foram, mas o Interlagos, ele é um anfiteatro natural, né? Porque ele Exato. não é aquela coisa
Flat. Não, flat. Ele é um anfiteatro. Eu, por exemplo, eu estou assistindo o show, 10 vezes antes do show, viro de costas pro palco, dou de mal educado, viro de costas pro artista, para ver aquelas 80, 90 mil pessoas. Aquela vibração, aquela vibração, para mim, primeiro, mexe comigo, Sem aquela dúvida. vibração, aquela massa. Tal. Muita energia, né? É incrível. Isso aí nada substitui isso. E mesmo no show de estádio, eu estou no estádio, eu estou especialmente bem perto do palco, mas eu viro de costas porque você vê aquela Multidão. negócio te abraçando. É muito emocionante. Voltando aqui para as inovações, né? Você tem empresa de ticketing, né? Nós compramos uma plataforma. Desculpa, eu parei no meio. Então, nós, em junho de 2020, fizemos uma pesquisa identificando qual era a melhor plataforma tecnológica que existia no mercado, aqui no Brasil. Também, porque você trazer uma de fora, você tem que tropicalizar, porque o único lugar que tem meia entrada, tem muitas coisas que é muito aqui do Brasil. O sistema fiscal do Brasil não dá para comparar com nada, então faz muito mais sentido você ter uma tecnologia desenvolvida aqui para o nosso mercado. E identificamos que a melhor tecnologia é a da Inti e acabamos fazendo um investimento justamente para ter todo esse conhecimento melhor. E, obviamente, usamos não só para nós, mas a Inti também vende ingressos de terceiros, presta serviço de tickets para terceiros. E aqui, Fernando, até para a questão aqui de você ter ingressos falsificados e tudo mais, aqui não tem um potencial de blockchain, NFTs e tudo mais para você ter ingressos na realidade, vir o para cá? controle de acesso, na realidade, vai ser por reconhecimento facial, né? Já tem vários testes lá fora, porque hoje em dia você põe a pulseira ou você põe o QR Code no celular, mas tem muitos eventos lá fora que já estão testando, por exemplo, reconhecimento facial, porque também você está, às vezes, com 2 copos na mão com o seu celular, você nem tem como pegar o negócio e pôr. Então, a tendência é reconhecimento facial de tudo muito rapidamente. Isso vai ser muito mais rápido do que a gente está esperando. Tem muitas coisas novas. Legal. Voltando um pouco aqui para a experiência ao vivo, né? A gente fala muito de shows, a T4F está posicionada aqui nos shows, né? E esporte, Fernando, você nunca imaginou entrar aqui em esporte, ser um promotor esportivo também? Esporte pode ser uma derivada aqui da T4F ou não? Olha, eu falei há pouco também que nós tivemos a experiência quando compramos a Stock Car, porque a Stock Car era um evento muito baseado em patrocínio. O problema do Brasil, em esportes no Brasil, é que, tirando o futebol, não tem nenhum evento que tenha força de bilheteria. E daí o que acontece? Num show, por exemplo, 80% é de tickets e 20% de patrocínio. Tirando o futebol no Brasil, todos os outros eventos é 80% patrocínio, 20% tickets. Não tem nenhum... Nós não temos aqui uma NBA, por exemplo, com a força que tem lá fora, que você lança a season, a venda de tickets para a season da NBA, é uma loucura o que vem de ter um mercado de revenda enorme. Porque como você compra, também tem o hábito de comprar a temporada, você compra a temporada, se o seu time não vai para a semifinal, para a oitava, quarta, você tem um volume de revenda de tickets enorme, que também gera resultado também. Eu analisei muito, não vi, nunca chegamos a ver alguma coisa que nos... Você lembra, por exemplo, há uns 10 anos atrás, o vôlei de praia estava na moda, e tinha torneios de vôlei de praia, vôlei de praia. Tentaram fazer aquele negócio, investiram muito negócio. Mesmo o futsal, não sei se vocês acompanham, também analisamos. Acompanhamos vôlei de praia, futsal, nós analisamos muitas coisas. Mesmo o tênis, tinha o Brasil Open aqui, que era aqui em São Paulo, também não prosperou. O Rio Open vai bem. Né? O Rio Open vai bem, mas o Brasil Open aqui Daqui não a foi. pouco vai ter de beach tênis, Fernando. De beach Inventa tênis, um campeonato de beach tênis. Eu vou jogar beach tênis. Porque eu modéstia à parte, sou bom no beach tênis. Aí, olha lá, já encontramos uma alternativa. Pelo menos eu vou me divertir. Não vou ganhar dinheiro, mas vou me divertir. Tá valendo, tá valendo. Mas, infelizmente, reforçando, a dependência nossa é muito futebol. do futebol. Muito futebol. O que existe de oportunidades
é de você entrar nessa privatização, entre aspas. Nós estamos olhando várias oportunidades fora desse modelo tradicional. Uma das que nós estamos olhando várias coisas. Uma delas é esse mercado de futebol, com essas privatizações, entre aspas, essas vendas dos times que o Cruzeiro, o Ronaldo comprou. Tal. Isso nós estamos analisando. E tem outras áreas que nós estamos analisando para diversificar ainda mais essa plataforma, ter um universo maior de consumidores que a gente atenda. Tem bastante oportunidades. Nós temos um time hoje de Business Development que só analisa essas novas oportunidades. Tá ótimo. E aí, falando disso, fala um pouco dos profissionais que trabalham com você, Fernando. Carreira, perfil de profissional, porque tudo que você está falando é muito dinâmico, né? É criativo, é dinâmico, tá conectado com o que está acontecendo e com o que pode vir a acontecer, com o que tem no mundo, tendência. E aí, o que é que você valoriza nos profissionais que trabalham com você? Olha, nós temos uma avaliação do fit do profissional, da atitude dele com a cultura da empresa. Nós temos uma avaliação, não é nem anual, é semestral. Acabamos de fazer agora em agosto. E a empresa tem uma característica muito clara na cultura dela, que é foco total em resultado. Foco total nos resultados e no detalhe da entrega. Porque você pega um festival, por exemplo, que nem o Lollapalooza, 100 mil pessoas, esse ano foi 105, e trabalham 10 mil pessoas diretamente envolvidas lá, não é trabalhando direto, é diretamente envolvidas 10 mil pessoas por dia na operação do negócio. Então, isso é um momento curto que não pode haver falha, porque você tem um atendimento de 10 mil pessoas. Então, duas coisas que a gente preza muito na nossa cultura é o foco no detalhe e foco total no resultado. Então, a primeira coisa que a gente busca é pessoas que tenham foco total no resultado e na qualidade da entrega. Porque nós temos um período curto para você entregar o negócio. Eu planejo o festival durante 8, 9 meses e eu tenho 10 horas para entregar aquilo perfeito. Então, esse foco em resultado é muito grande. Outra coisa você falou aí em inovação. O nosso negócio está precisando muito de inovação. Então, não era o nosso foco até 3, 4 anos atrás. Hoje, a gente busca muito pessoas com foco em inovação. E temos uma preocupação também muito grande com pessoas que estejam totalmente alinhadas com os princípios de ESG hoje, porque esse fit das pessoas, não adianta a empresa, você tem que os colaboradores estarem totalmente comprados naquilo. No nosso caso, nós temos além de nós acreditarmos piamente e praticarmos, temos uma assessoria externa, tem uma pessoa responsável. Dentro do conselho, tem uma pessoa dentro do conselho de administração, tem comitês, e tem um comitê de ESG, tem um comitê de gente, que é a mesma conselheira que cuida dos dois. Mas nós temos, dentro dos nossos stakeholders, por exemplo, a maioria, falamos agora há pouco dos artistas, hoje em dia mudou, esses novos artistas, eles querem saber se o festival é carbono zero, qual o tipo de tratamento, e muitos deles não se apresentam. Se você não comprovar tudo que você faz em termos de ESG para ele, não se apresentam. Outra coisa que nós temos, tem muitas empresas hoje, patrocinadoras, que também exigem que, se não tiver também um foco, uma política de ESG muito clara e que é praticada, não é só para mostrar, também não te patrocinam. E você sabe melhor do que eu aqui no caso, os fundos, que são os nossos acionistas, cada vez mais eles deixam de investir se você não comprova as suas boas práticas em termos de ESG. Então, isso é uma coisa que a gente está buscando muito nos nossos profissionais, que eles tenham isso, estejam totalmente encontrados nisso. Porque os nossos stakeholders todos exigem, nós defendemos, e nós não temos grandes riscos ambientais, logicamente.
todos os nossos festivais são carbono zero, tal, não temos grandes riscos. Mas nós temos um problema latente, que é a forma de tratar esse público, né? Você tem 100 mil pessoas, tenho 2 mil seguranças lá dentro. Então, hoje em dia, a gente dá, inclusive, treinamento para essas pessoas que vão trabalhar de como ele tem que tratar o público, para não haver nenhuma forma de discriminação. Porque você sabe que, se tiver um pequeno incidente, aquilo é amplificado. Então, antigamente não existiam esses treinamentos. Hoje nós temos treinamento para todo mundo que tem contato com o público em termos de discriminação. E temos o que a grande maioria tem. Por coincidência, no nosso caso, nós temos mais mulheres que trabalham na empresa do que homens. Mas isso, não é que nós incentivamos isso, mas é tão... Foi natural? Foi natural. Nós temos, não é tanta diferença, 52% mulheres e 48% homens. Temos, e sempre tivemos, eu costumo dizer que eu me dou bem com colaboradoras mulheres. Então, por exemplo, CFO, eu tive 3 CFOs mulheres. Olha que bacana. Diretora jurídica, tive 3 mulheres. E hoje, ou seja, se levam, né? Não é só 52% de mulheres, mas está lá na base da companhia. Né? Nós temos 52% dos colaboradores mulheres, 48 homens, temos mulher no conselho de administração, mulheres na diretoria, tal, e nós praticamos já há alguns anos isso. Aqui no tema ESG, Fernando, só uma curiosidade, você falou os artistas, os investidores, a companhia... E os patrocinadores também. E tudo mais. Você chega a ter questionamento dos teus clientes, do público que vai, com relação à tua prática? Você tem algum tipo de... Olha, não temos mais... Estamos tentando engajar mais o patrocinador. Por exemplo, nós queremos estender, fazer ainda maior as nossas ações, principalmente no environment, que nós estamos para lançar no próximo ano, que quando a pessoa compra o ingresso, ele comprou 3 ingressos, tal, o carrinho dele deu R$1.350. Se ele vai ter um botão que, se ele quiser que seja neutralizar a ida dele ao festival, ele paga mais R$4. É irrisório, é 0 alguma coisa por cento, ele clica e a ida dele é totalmente neutralizada. Isso também nós estamos o tempo inteiro pensando nisso, e nos colaboradores a mesma coisa. Nós queremos colaboradores que tenham isso muito enraigados neles. Super bacana isso, né? E a gente, inclusive, começou uma série nova aqui no Insights, Fernando, falando sobre Net Zero. E a gente está trazendo esse tema muito à tona, né? Então, super legal você ter trazido esse tema aqui com a gente, que tem tudo a ver com o que o Bradesco também está trabalhando, né, Fernando? Só pegando uma carona no que você falou, só para você ter ideia, a Stock Car, que é uma categoria de automobilismo, aquela de fato poluía Exato, muito. claro. É a única coisa nossa que tinha um nível de poluição maior. Mas ela é carbono zero desde 2017. Em 2017, passa rápido, mas há 5 anos atrás não tinha tanta ênfase no ESG, mas nós já nos preocupamos em neutralizar, como era uma coisa, o único evento nosso que tinha muito impacto ambiental, nós, desde 2017, que neutralizamos. Maravilha! Bom, estamos chegando ao fim de mais uma conversa sensacional, divertida, interessante, né, Freiberger? Amei aqui esse papo com você, Fernando. E a gente tem uma tradição, que é de pedir dicas culturais, livros, filmes, séries. E aqui, mais do que nunca, eu quero saber a sua dica cultural, de entretenimento, coisa bacana aqui, hein, Fernando? Conta pra gente. Olha... Eu vou agora puxar a sardinha para o meu lado aqui e vou recomendar como teatro, já que a gente faz muita coisa de teatro, a peça da Mônica, que é A Minha Vida em Marte, que acabou aqui em São Paulo a temporada em dezembro, foi um sucesso absoluto, e é muito interessante, principalmente... que nós estamos falando de ESG aqui, é muito ligado, ela é uma feminista, tá? Então, não é uma feminista radical, mas se preocupa muito com as mulheres, tal. Então, pegando uma carona aqui no ESG, em termos de teatro, eu recomendo a Minha Vida em Marte, com a Mônica Martelli. Excelente. Que é muito interessante. Em termos de show, eu trouxe em 2009
a turnê do AC/DC para cá. E em 2019, finalzinho de dezembro de 2019, eles anunciaram a nova turnê, que obviamente não aconteceu por conta da pandemia, mas esse, por exemplo, não estou recomendando assistir, mas esse é o meu sonho de consumo, é trazer de novo o AC/DC ao Brasil, porque eu considero eles maravilhosos, sou fã absoluto, tal, e o show, quem viu em 2000... Só vieram uma vez no Brasil em 2009, fizemos no Morumbi, Sim. Nunca mais veio. Então, essa é uma coisa que nós estamos tentando trazer de novo. E é bom mesmo, tomara que traga, hein? É muito bom. Em termos de... Eu não vou falar de filme, eu vou falar de um documentário. Eu recomendo muito o documentário sobre a carreira da Maria Bethânia. A Maria Bethânia, além de eu já ter feito vários shows da Maria Bethânia ao longo desses 40 anos, ela é muito amiga minha. Uma relação de amizade com ela, e é uma retrospectiva dos quase 60 anos de carreira dela, e eu considero, para mim, ela a maior cantora brasileira, a maior intérprete brasileira, então eu recomendo muito o documentário dela. Não é um filme, mas é muito interessante, para quem gosta de música, é incrível. O que mais que eu posso recomendar? Em termos de série, eu acho muito interessante a We Crashed. Não sei se vocês viram. A We Crashed é uma série baseada no colapso que aconteceu na WeWork, quando foi lançada, que captou bilhões, chegou a valer, se não me engano, 18 bilhões e tal. Hoje está muito em voga startups, é uma que tinha tudo para dar certo tal, e por erros na estratégia do negócio, colapsou totalmente. Então, eu acho muito interessante, porque a maioria das vezes eles tentam mostrar cases de sucesso, né? Principalmente no mundo empresarial. E aí é exatamente o contrário, é a visão do que pode, uma coisa que pode ter tudo para dar certo e acabou colapsando. Então, eu acho que é bem interessante ver isso. Acho que eu já preenchi a agenda de uma semana. Nossa, eu adorei, vou continuar eu nem aqui, preciso né? dar nada aqui, viu? Deixa o popurri. Não, precisa sim. Deixa o popurri de dicas aqui do Fernando, pô, o homem do entretenimento, da Exato, cultura sabe e tudo tudo, mais. né? Eu vou dar uma só, até que eu assisti nesse final de semana. É uma série também chamada Untold. E eu assisti um episódio, cada episódio ele é autossuficiente, né? Então, é a regata do século. É sobre a America's Cup. Que os Estados Unidos eles ficaram imbatíveis durante 132 anos e eles foram vencidos pelos australianos. É uma série cheia de detalhes, é muito interessante ver a história desde a construção do barco e tudo mais, e como é que eles conseguiram bater os americanos. Então, Untold, a regata do século. Muito bom, legal. Eu vou quebrar o protocolo aqui. E eu ganhei agora de aniversário um livro de uma pessoa super querida, a Pri Forbes, que faz a apresentação desse podcast. E ela me deu um livro que eu achei sensacional, que é Todo o Amor, do Vinícius. Tem mais de 100 fragmentos de cartas, poesias, trechos de música dele. É incrível, super recomendo também, para deixar na cabeceira. Muito bom. E eu sou fã, para mim o Vinícius é meu ídolo. Pelo que ele dedicou a vida ao amor à mulher. Exato, tal. a vida mesmo. dele foi direcionada para isso. Eu sou fã total do Vinícius. Olha, eu vou pegar essa sua dica. A gente não Não combinou, não combinou. Nem saiu natural. Mas eu sou fã total do Vinícius. E tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Olha que legal. só! Tô falando, ter 70 anos tem desvantagens, mas tem umas vantagens também. Conheci o Vinícius. Tem Muito muitas vantagens. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Insights maravilhoso. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação, por tudo que você trouxe. Foi super rico. Obrigada. Eu que agradeço. Além de muito interessante, super agradável. Desculpa se eu falei muito, mas como eu falei para vocês, eu desembeço a falar e não paro mais. Mas que bom, fiquei muito feliz também. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. E Freiberger, obrigada por bater esse papo comigo aqui, super legal. A gente não falou só de negócio, como a gente fala no dia a dia, mas a gente falou de várias coisas diferentes. Obrigada. Imagina, super obrigado a você, Cris. Obrigado, Fernando. Prazer estar batendo bola contigo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, o Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights.
Siga a gente lá e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!